e vamos começar a viagem descobrindo quanto é que custa para encher o tanque ali da DL 160 da Haoju. Até agora não posso reclamar não. Um banco que eu achei que ia me incomodar. Ó, outra realidade de quem viaja com moto de baixa cilindrada. Tô aqui atrás desse caminhão, quero passar ele, mas eu não tenho motor para ultrapassar e a gente está em faixa de mão dupla. Ó, vou apagar de novo. Olha isso! Fica um breu, cara. Fica um breu, ó. Olha isso. DL 160 da Haoju. Vou fazer aqui no canal algo que eu não costumo fazer. Vou fazer uma viagenzinha de moto de baixa cilindrada. Será que vai dar bom isso aqui? Vou testar. Estou aqui no período de testes rodando com a DL 160 e vou dar um pulinho lá em Socorro para ver se essa motinha é legal para pegar uma estrada. Eu não aconselho, vocês sabem disso. Moto de baixa cilindrada é uma moto urbana. A própria JTZ, né, vende essa moto com a proposta urbana. Mas vamos ver, né? Vamos testar para ver o que acontece, tá bom? Bora lá? Fala galera, beleza? Alan Albuquerque aqui, canal Minha Moto. Estou aqui a bordo da DL 160 da Haoju e vou dar um pulinho na cidade de Socorro. Tô saindo aqui de Caieiras, na Grande São Paulo, e vou lá para Socorro. Vou rodar ali entre ida e volta uns 250, por lá devo rodar um pouquinho, uns 300 quilômetros. E aí vai dar para ter uma noção boa de como é rodar com essa motoquinha aqui, que eu já gostei, tá? Eu acho que ela tem uma cavalaria pouca, ela podia ter um motorzinho 190, 200, mas eu acho que ela tem um rendimento bom, cara. Eu tô aqui já rodando com ela há alguns dias e eu tenho gostado assim do desempenho dela, de como ela se comporta. Então eu acho que ela vai funcionar para essa proposta. Acho que não é, tenho certeza absoluta que não é para isso que ela serve, mas quem tem uma única moto tem que se virar no que tem. E aí eu vou rodar com ela como se fosse a minha única moto e vou pegar a estrada ali pra gente ver se ela vai ser cansativa, não vai, se vai dar trabalho, se vou sofrer. Enfim, a gente vai acompanhar essa jornada toda aqui. E são 7h30, ainda tá essa neblina toda, rapaz. Que coisa, hein? Vou passar no posto ali abastecer, vou ver qual vai ser o consumo. Será que ela faz mesmo 50 km por litro? Não sei. Vamos ver como que é nos trechos onde a gente tem subida, onde nós temos que ultrapassar. Vamos ver um pouquinho como que vai ser esse desempenho da DL 150, aliás 160 da Haoju. Esses dias eu tava até conversando com o rapaz, falei, é 150? Ele falou, não, ela é 160. Pois é, porque é o mesmo motor da DR e da DK 160. Mas cara, por que tá frio esse horário? Eu até deixei pra sair um pouquinho mais tarde pra ver se não pegava tanto frio, mas não deu não. Vou pegar. A iluminação dela eu sei que é excelente, Tá difícil pegar bons LEDs recentemente, mas essa aqui, sem dúvida nenhuma, é uma belíssima opção, viu? Belíssima opção. Bora, vou agora abastecer, aí a gente pega a estrada, eu vou gravando ali aos poucos e a gente vai batendo esse papo para ver um pouquinho do comportamento da DL 160, uma viaginha curta, né? Uns 123 km para ir, 123 para voltar, fora o que roda lá, enfim. Vamos ver como que vai ser. Agora é hora de encher o tanque e vamos começar a viagem descobrindo quanto é que custa para encher o tanque ali da DL 160 da Haoju. Então, ó, enchemos o tanque, deu R$54,47 e deu 8 litros. Ainda não tinha caído na reserva, então agora eu vou fazer o seguinte. Vou tentar zerar aqui, que eu não sei como é que eu faço, mas deve ser simples.
Vou zerar o odômetro. Zerei aqui a tripiá. Foram 8 litros 74, R$54. Colocar as luvas de frio aqui que tá osso. Ó, precisando de uma luva nova, hein? A minha tá toda rasgada. Mas essa aqui pro frio segura bem. Agora é isso, pegar a estrada. E daqui 2 horas chega no destino. Tanque cheio, moto pronta. Vamos pegar a estrada, galera. O GPS está me dando um caminho onde nós vamos passar pela cidade de Mairiporã. E uma coisa que eu já me incomodei um pouco nessa moto aqui, que é esse barulhinho que faz a seta. Cara, chega uma hora que ele fica meio chatinho, ó. É bom que você não esquece ligado e tal, mas tem uma hora que começa a incomodar, quando você começa a dar muita seta, aí você ouve esse barulho o tempo todo, é um negócio meio chato, começa a te incomodar um pouco. Mas agora é isso, estou saindo aqui da cidade de Caieiras, na Grande São Paulo, onde eu moro, e a gente vai cortar a cidade de Franco da Rocha, vamos passar por Mairiporã, catar Fernão Dias e seguir o nosso caminho. E aqui, cara, eu acho essa moto, a Suzuki foi muito, né, a JTZ foi muito assertiva, cara, ao tirar os pneus biscoitudos e colocar esse pneu para a cidade, porque a proposta dela é urbana mesmo, galera, mesmo. Ela tem um motorzinho bem esperto para rodar na cidade, mas vocês vão ver na viagem que falta fôlego, né, para a estrada, que também não é a proposta. E aí a Suzuki ter colocado ela nesse cenário, para mim foi um acerto gigantesco, gigantesco mesmo, porque é uma moto para isso mesmo, para área urbana, e sozinho, sem garupa, sem nada, ela tem um desempenho gostoso, galera, ela tem um desempenho bom, é bem satisfatório, não é ruim não, pelo contrário, é muito interessante, porque consegue ser econômico, é um motor esperto, ele não é xoxo, ele não é manco, ele vai faltar na velocidade final, mas aqui dentro ele dá conta. Se eu precisar aqui, ó, dar a mão e acelerar, ele vai, ele é um pouco mais lento, obviamente, porque é um motor de baixa cilindrada, mas é um motor que dentro da cidade ele vai rodar super bem. E aí a gente vai ver também esse desempenho, né? Ali estava marcando, né, 400 km, então foi o que eu rodei antes, coloquei 8 litros, aí tem que fazer a conta, de cabeça eu não vou fazer, pra gente ver o primeiro abastecimento, como é que foi, né? Pra gente ver se foi um consumo bom. Nossa, tá muito frio, caramba. Cheguei aí com um pouquinho de calor, mas não vai não, ó. O narizão já começa a correr, né? Aquela friaca. Tô com segunda pele, tô de calça jeans, mas acho que podia ter mais, viu? Porque uma coisa que eu não gosto é passar frio. Mas é isso, vamos tocando aqui e vamos bater nesse papo durante essa viagem aqui, para vocês verem qual é a realidade de quem viaja com uma DL 160 da Haoju. Bom, agora a gente está na divisa da cidade de Franco da Rocha para Mairiporã. A gente ia ter uma vista bonita da represa que fica do lado esquerdo aqui, mas, cara, tá neblina, hein? Tanto que o capacete está bem molhado. Inclusive, Bill, salva eu. O Bill aqui, patrocinador do nosso canal, vou ter que passar lá para refazer ali o anti-embaçante que ele passou e funcionou. Agora já precisa renovar. E também aquele outro produto que ele passou na viseira para não ficar as gotículas, ó, porque agora acabou molhando a viseira por causa da neblina e as gotículas ficam, e é ruim para enxergar, né? Porque, ó, inclusive você não vê nada da represa, né? A represa tá aqui do nosso lado esquerdo, não dá para ver nada. nada. E é bonita essa represa aqui, um dia de sol fica legal pra caramba. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos seguindo, e a gente vai ver aí qual é a realidade de viajar com uma motoquinha de baixa cilindrada, no caso a DL 160 da Haoju.
Aqui, ó, a posição de pilotagem é bem gostosa, tá? Então ela é ergonômica, ela tem uma posição de pilotagem que eu acredito que nessas 2 horas que a gente vai ficar em cima da moto não serão cansativas, né? Ela não vai cansar, porque a posição de pilotagem é bem ergonômica. O banco parece ser confortável, ainda estamos nos primeiros momentos, então daqui 1 hora a gente vai ter a real noção se ele vai incomodar ou não. O que eu vejo assim é que falta mesmo é o motor, né? Falta um pouco de motor ali para essa moto ficar redondinha, diria assim. Não é ruim, mas se ela fosse um motor de 200, 250 cilindradas, seria um sucesso. Ó, agora dá para ver um pouco da represa. Do nosso lado esquerdo fica a represa de Mariporã. Tá frio, bastante frio. Aqui do lado direito também tem um trechinho dela. Daqui a pouco a gente vai pegar a Fernão Dias. Fernão Dias é uma rodovia que eu sinceramente não gosto muito não, viu? Eu acho uma rodovia meio complicada, mas chegando lá a gente continua esse papo. Bom, agora a gente já cortei Mariporã, agora vou pegar aqui a Fernão Dias, que é uma rodovia que eu confesso para vocês que eu não gosto, galera, porque é uma rodovia que mesmo pedagiada tem um asfalto ruim. Então se você é motociclista, não é de São Paulo, não é de Minas, ou não conhece essa rodovia, pode até ser, né, desses 2 estados, mas não conhece a Fernão Dias, quando for rodar nela tem que rodar com atenção, galera, porque mesmo sendo uma rodovia pedagiada, né, com pedágio, não é boa, o asfalto é ruim, você tem ali muitas emendas, muitos buracos. É também uma rodovia muito sinuosa, tem muitas curvas, então é muito comum, né, você ter acidentes, bastante acidentes. Ó, você vê, ela é bem emendada, ó, cheia de buraco. Cara, não deveria, né? Uma rodovia pedagiada tinha que ser maravilhosa, né? Porque se paga para rodar nela, né? Não é pouco. Mas ela é cheia, ó, é ruim, cheia de emenda. Então se você vem de moto, se estiver em velocidade, pega um buraco, um desnível, a chance de você cair é grande, porque não é uma rodovia tão legal. E tem uns trechos que são piores. Só que o que complica bastante aqui, principalmente, por exemplo, no meu caso, porque eu tô com uma moto de baixa cilindrada, é que tem muito caminhão. Como esse é um eixo São Paulo-Minas, Minas-São Paulo, você tem um excesso de caminhão, um volume de caminhões assim, muito grande. E quando você está rodando, caminhão é meio complicado, porque ó, igual aqui, ó, tô com o cabo enrolado, tentando subir. Se esse caminhão está na mesma velocidade, eu fico atrás dele o tempo todo, não consigo passá-lo. Ah, mas precisa passar ele? Não, posso ficar atrás. Se ficar atrás do caminhão, você tem turbulência, você tem um monte de coisa que não é tão legal, então eu prefiro passar. Mas olha isso, quanto buraco, ó. Muito buraco. O asfalto ruim, galera, ruim. E com esse excesso de caminhões, cara, se você pega um buraco e cai, a chance de um passar por cima de você é grande, porque às vezes você não morre na queda, né? Muitos motociclistas, quando se acidentam, o acidente em si às vezes não é nada, mas aí alguém te atropela, aí é onde dá o problema, entendeu? E ó, eu vim aqui na faixa da esquerda para ultrapassar. Como é uma moto de baixa cilindrada, não tem tanto fôlego. Se o caminhão ali da direita estiver com velocidade, eu tenho que ficar, eu não consigo ir. Aí eu tenho que esperar uma descida, tenho que esperar um cenário ideal. Aqui como está, nesse trecho, com 3 faixas, beleza, entendeu? Beleza. E aí o caminhão tá lá na direita, eu tô na faixa do meio, eu não vou para a esquerda para atrapalhar ninguém, entendeu? Fui ali porque não tinha ninguém, mas agora, lá pra frente, onde ela fica só 2 faixas, que aí eu não tenho jeito, não quero ficar atrás do caminhão, tenho que ultrapassar, vai faltar motor. E aí nessa, você tem que negociar melhor. E aí é onde eu sempre falo, não acho ideal, não acho e não indico
viajar de moto de baixa cilindrada, porque tem essas questões. Mas é isso, vou pegar agora, o solzinho começou a aparecer, graças a Deus. Espero que fique calor. E olha, o nariz já entupiu, já... Vixe, sofre, viu? Eu gosto do frio, meu corpo não, acaba sofrendo bastante. Então agora a gente está aqui na Fernão Dias, vou pegar ela até um pouquinho mais de Atibaia. Aí lá eu pego Dom Pedro, aí na Dom Pedro eu sigo e vamos indo sentido Socorro, que é o nosso destino final, onde eu vou encontrar ali a minha esposa e minhas filhas que estão tirando férias com a família lá, né? Aí eu vou aproveitar para fazer esse conteúdo da DL e ficar um pouquinho com elas lá. Então bora, vamos que vamos. Bom, já passamos a cidade de Atibaia, agora estamos indo sentido Bragança, continuamos aqui na Fernão Dias, rodovia que não é agradável. E olha, pensa no momento ruim para moto de baixa cilindrada. Esse aqui, ó, subida que você tem que ultrapassar, travando ali a faixa da esquerda, porque falta potência, né? Falta potência. Então você tem ali mais segurança nessa ultrapassagem, falta potência. Cara ali numa N-Max vindo, ó, forçando, esmirilhando tudo, igual eu, ó, vou dar o motor todo, ó. Acaba enrolado, demora pra ir, demora. E aí vai chegando os carros atrás, vai acumulando os carros atrás e não vai sendo tão interessante. Mas cara, assim, ó, já quase 40 minutos de viagem. Enquanto a motoca vem se comportando muito bem, eu viajo, vocês sabem ali, né? Ando de moto, né? Na verdade, 110 km por hora. Então, pra mim, está sendo tranquilo. A moto tem se comportado bem. Ela tem um conjunto de suspensão boa, uma ergonomia boa. Agora, o bom é que está começando a me dar sinais de que ele não vai ser legal pro resto dessa viagem, não. Por enquanto, tá tranquilo. Mas sabe quando você tá ali na moto e vai sentindo que, não sei não, eu acho que vai incomodar. É isso, por enquanto eu acho, mas tá tranquilo. Tem ainda mais 1h20 de viagem, vamos ver como é que vai ser. Mas o que eu sinto falta é aqui, ó, aqui eu podia deslanchar, podia pôr mais velocidade, por exemplo, dando ali 120 por hora de velocidade de cruzeiro, mas não vai, ó, não tem motor para isso. Eu tô de cabo enrolado rodando a 112. Agora que vai começar a descer, ela pode ganhar um pouco mais de velocidade, mas ela tá ali mesmo no seu sempre 10, sempre 20, sempre 120. Aí essa é a hora de ultrapassar os caminhões, né? Aí a gente acelera. Na verdade essa não, é a próxima ali, ó. É na subida que você tem que ultrapassar os caminhões, até porque na descida às vezes eles aproveitam, eles embalam, descem em alta velocidade. Mas agora na subida, ó, só que também é na subida que eu não tenho motor, né? Falta um pouquinho de cavalaria, falta um pouco de potência para rodar numa velocidade mais tranquila. Mas até agora a experiência boa. Tô curtindo, tô achando interessante. Ó, uma parte, na verdade, de rodar e viajar com moto de baixa cilindrada é essa. Você nunca vai sentir confiança 100% na hora de fazer uma ultrapassagem, principalmente no corredor, porque você sabe que falta potência. Então você fica sempre com receio, sempre tentando achar a melhor situação. E tá certo, não pode ter coragem não, porque se der ruim, vai dar muito ruim. Outra realidade de quem viaja com uma moto de baixa cilindrada, cara, todo caminhão você vai sentir a turbulência, ó. Tô passando aqui, ó. Você sente, cara, ele jogar todo o ar e a moto balançar. Aí aqui, ó, deu seta, vai entrar e não tem o que fazer. Só que aí eu vou ficar atrás dele, a moto vai ficar balançando mais do que vara verde, que agora tá em velocidade baixa, mas quando tá em velocidade mais alta, a moto balança inteirinha.
Ó, e é isso, ó, a retomada é lenta e aí você tem que ficar atento, porque se vem alguém voando na traseira, você tem que sair da frente. Tem que sair da frente, ó. E aqui eu tô com o carro enrolado, tô sentindo toda a turbulência desse caminhão, a moto balança toda. Mas passei. Aí passei e vai embora. Entendeu? Então outra realidade é essa. Todo e qualquer caminhão você vai sentir a turbulência e você não vai sentir confiança em nenhuma ultrapassagem, basicamente. E isso vai gerar de você o quê? Mais atenção, mais cuidado. Que dá pra fazer? Dá, mas você vai ter que ter tudo isso que eu falei. Porque senão é complicado. É complicado e você vai correr o risco. Bom, agora a gente vai entrar aqui. Não sei o nome dessa rodovia, mas vou entrar sentido Bragança e agora ir lá para sentido Socorro. Vamos cortar Bragança, né? Vamos passar Bragança. Cidade bonita, cidade gostosa. Estive aqui semana retrasada, eu acho, com a minha esposa. Viemos passear para comemorar, né, nosso aniversário de casamento. Foi muito bom, foi muito bom. Cidade bem gostosa, bem aconchegante, bonita. Curti bastante. E muita gente vem passear pra cá, né? E aí a gente vai cortar aqui e vai pegar ali as rodovias que dão no Circuito das Águas. Porque Socorro tá nessa direção. Não sei se faz parte, né, do Circuito das Águas, mas é nessa direção. Eu gosto de Bragança também, essa chegada aqui. É bem bonitinha. Cheio de radar, mas é bem bonitinho. Você vem por uma parte de mata fechada e depois você dá de cara com o lago, que é a marca registrada aqui de Bragança. Bem bonito, bem gostoso. E é isso, né, cara? Viajar de moto dá esses prazeres, né? Você conhecer alguns lugares, você, né, visitar alguns lugares, curtir um pouco mais da paisagem, porque quando você está dentro do carro você não tem tanto, você não curte tanto, né? Agora a moto é inevitável, né? Você não tem outra opção, você acaba curtindo de fato, né? Você acaba sentindo quando tá calor, quando tá frio, quando tá agradável. E isso vai trazendo uma experiência diferente, né? Tem essa questão do vento, de você estar de corpo aberto, enfim, bem legal. Aí, ó, saiu desse trechinho, a gente chega na entrada da cidade e eu acho que eu vou fazer o caminho que eu fazia quando eu era pequeno. Tem uma tia que mora em Pinhalzinho, que é uma cidade que eu acho que vai ser caminho ali. Uma cidade conhecida por ser a menor do nosso país, né? E uma cidade que é gostosa, que eu ia muito quando era pequeno, porque tem uma tia que tem um sítio lá, por Tia Rosa, e a gente ia muito para se divertir. O caminho lembra bastante isso. Ó, se você vier, eu vou te dar uma dica legal aqui de restaurante para você comer aqui. Se quiser conhecer uma igreja legal também, ó, Jesus Cop. Mas tem aqui, ó, o restaurante do Rosário. É um restaurante antigo e uma delícia, cara, uma delícia. Eu vim com a minha esposa, muito, muito bom, indico pra caramba pra você que quer comer, ó, aquele ali, ó, restaurante, Rosário Restaurante. Pode ir que é sucesso, galera, comida boa, vem farto como o brasileiro gosta. E não é tão barato, mas o preço não é também inacessível, não é um preço surreal. Mas você compra um prato, come dois tranquilo. E se compra para dois, come três tranquilo, tá? Porque eu e minha esposa viemos, pedimos para dois e sobrou porque dava para ter comido três. Mas é um restaurante muito bom. E aqui a marca registrada, né, ó, de Bragança, o lago, onde o pessoal aproveita para fazer uma caminhada, fazer um exercício. E é gostoso, né? Você acorda cedo, vem, começa a caminhar em volta do lago. É outra qualidade de vida, né? É outra qualidade de vida, é outra coisa. Mas agora a gente vai cortar então Bragança, pegar ali a estradinha que dá no Circuito das Águas e seguir nossa viagem, porque ainda falta uma
uma horinha, mas uma já se foi, 1h05 já se foi. E depois dessa 1h05 é aquilo, o banco tá dando sinais de que vai judiar, mas não judiou ainda. Ainda tô aguentando, mas tá dando sinais, tá aqui dando sinais de que não vai ser de boa não. Mas vou seguir aqui, logo a gente... podia ter ido por ali que não tinha corredor, mas é coisa de paulista, né? Gosto do corredor. E até aqui, cara, uma viagem bem tranquila de DL 160, é surpreendente. Claro, se você gosta de acelerar, você provavelmente vai sentir falta de motor. Eu não senti, porque eu sou de boa, gosto de rodar 100, 110 no máximo. E isso ela faz tranquilo. Então é isso, vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente volta e bate um papo. Bom, agora de fato estamos entrando na rodovia que dá acesso ali, né, ao Circuito das Águas e que vai acabar dando em Socorro. E aqui, ó, é onde a gente vai sentir um pouco que você começa a pegar mais morro, né, mais estradas sinuosas. E aí pode ser onde a baixa cilindrada também a gente vai sentir um pouquinho mais, porque se tiver que acelerar vai faltar um pouquinho de força para pegar. Mas também é mais tranquilo porque os carros estão andando mais devagar, né? E então penso que... Tomar lombada. Ah, como é bom ter freio ABS, né? Galera, quem é contra eu respeito, mas não dá, tá? Não dá, porque freio ABS deveria ser obrigatório, principalmente em moto de baixa cilindrada, porque são as motos que mais vendem. E aí são as motos que mais tem gente circulando e sofrendo acidente. Então automaticamente, se você tem um freio ABS obrigatório nessas motos, ainda que encareças, você vai ter mais segurança. Você tem chance de reduzir o número de acidentes. Você tem chance de salvar vidas, né? Então, poxa, deveria se pensar nisso. A gente colocou como obrigatório tantas coisas, né? E que hoje são importantes e são fundamentais. Airbag, cinto de segurança no carro, enfim. Ai, mas moto de baixa cilindrada não precisa de ABS. Bom, se você acha isso, eu respeito, mas eu discordo. Toda moto, principalmente moto, deveria ter ABS. Porque é um diferencial entre você sofrer um acidente, não sofrer, entre você cair, não cair, enfim, entre você morrer ou só ficar levemente machucado. Então tudo isso, cara, tudo isso, ó. Agora já as placas socorro. Hora que tem mais 50 minutos. Mas quanto tá lombada, bicho? Ó, acabei rampando, dessa vez não consegui frear a tempo. Dá lombada, né? Você vem em velocidade aí de repente tem que parar para quase zero. E a suspensão dela é muito gostosa, tá, galera? É muito gostosa, bem acertadinha. Eu sei que a da DR é um pouquinho mais firme, então essa deve estar com uma calibração diferente, eu acredito, que ela parece ser mais macia. Ou às vezes é só a posição de pilotagem, né? Porque você muda a posição de pilotagem, você começa a receber, né, o contato ali, né, de quando a moto pega os buracos de uma outra forma. Isso também às vezes muda a sua experiência, mesmo a suspensão sendo a mesma, estando calibrada igual. Porém eu acredito que esteja um pouquinho diferente, tá? Eu acredito que ela esteja um pouquinho mais macia do que a da DR 160, porque a DR tem aquela coisa de ser uma motinha naked mais esportivada, né? Uma baixa cilindrada mais esportivada. E aqui não tem essa característica. Mas é muito gostoso, tá? Rodar de DL 160. Eu confesso que só em alguns momentos assim, ó, aqui eu falo, poxa, eu podia ter uma sexta marcha. Se tivesse uma sexta marcha, o motor ia ter um fôlego melhor. Ele tá gritando, só que falta, não tem a sexta marcha. E aí às vezes eu me pego tentando passar para a sexta marcha e não encontro. Seguimos aqui na rodovia que dá acesso ao Circuito das Águas, no interior de São Paulo. Agora a gente vai chegar num lugar que eu vi muito quando era pequeno.
ali na frente tem a entrada da enorme, gigante cidade de Pinhalzinho, reconhecidamente a menor cidade do Brasil. E uma cidade gostosa, cara, uma cidade gostosa. Vinha muito aqui. E minha tia Rosa ainda mora aí. Agora não venho tanto, mas vinha bastante, bastante. E aí a gente vai passar pela entrada. E essa é uma estradinha legal para você vir com uma moto, cara, de preferência que tenha mais torque. Por quê? Você não tem como dar top speed aqui, porque é basicamente uma via única, né, de mão única. Aliás, de mão dupla, né, e de volta, uma mão para ir, uma para voltar. Então você não tem como ficar acelerando muito. E aí é gostoso você ter uma moto que tem mais torque, né, e você tem força para pegar esse circuito aqui onde você começa a descer, subir, cheio de curva. Normalmente uma custom vai ser mais interessante ali, vai ser mais legal para você rodar nesse tipo de circuito aqui, né? Nesse tipo de estrada. Mas seguimos de DL e surpreendentemente muito bem, viu? Muito bem. Até agora não posso reclamar não. O banco que eu achei que ia me incomodar, eu tive que parar para ajeitar a câmera, para trocar a bateria. Só nesse tempinho aí o banco já deu uma descansadinha e a hora que eu voltei já estava melhor. Então até agora funcionando. Mas vocês viram aí, né? A realidade de quem viaja com a moto de baixa cilindrada não é só alegria, né? E outra, estou viajando sozinho, só estou levando aqui da moto a minha Bags Tank da Max Acessórios, que, cara, é muito versátil, muito versátil, e vai para qualquer moto, qualquer. Eu usei ela na Storm, usei ela na Denver, usei ela recentemente na NHX 190, tô usando ela na DL, já usei ela na Meteor 650, na Himalaia. Pois é, apesar que a Himalaia eu acabei optando em usar mais o baú, né? Mas usei e, cara, funciona em qualquer moto. E o legal é que você tem uma bag tank aqui que ela se adapta ao que você está levando. O baú não, ele é rígido, né? Ele fica sempre no mesmo tamanho, vazio ou cheio. Aqui não, por exemplo, tá um pouco mais cheia. Coloquei minha mochila, além da minha mochila tem a capa de chuva, as botas. Então tá um pouco mais alto, né? Mas beleza, só que a hora que eu tirar a mochila, se eu não voltar com a mochila, deixar com a minha esposa, por exemplo, eu só encurto a bolsa ali e tá resolvido. E vai ser interessante. Então um acessório aqui, né, da Max Acessórios, bem interessante, viu? Você que tá pensando aí em viajar, não quer ir de baú porque acha pesado, porque é caro, as bags tank da Max Acessórios pode ser uma belíssima opção. E tem um diferencial, né? Essa que tá aqui, ela vem com a outra bag dentro. Então se você for fazer um off-road, por exemplo, sujou tudo, igual a minha aqui tá cheia de pó, cheia de sujeira, porque a rua da minha casa está em obra e tá um caos. Então é terra e pó para todo lado. E aí ela tá suja. Só que aí, a hora que eu chego lá, eu tiro a de dentro, a interna, e uso a de fora, eu deixo na moto e tá tudo bem. Não suja nada, não complica nada. Então, pô, é aquilo, né? É o que eu falo, né? O neguinho da Max Acessórios é um motociclista que faz produtos para motociclistas. E só isso muda tudo, todo o jogo. Ele sabe as nossas necessidades e aí ele vai fazer um produto para atender essas necessidades. Não vai ser só um produto para ser um produto, para vender e pronto, entendeu? E isso faz toda a diferença. Então conheça aí maxacessorios.com. Aí, ó, pinhalzinho. Aí, só faltou o coraçãozinho, né? Que agora toda cidade tem. I love pinhalzinho. Então entra aqui, ó. Se entrar aqui à esquerda, 3 sítios pra frente é o da minha tia. Bem facinho. E aí eu ia bastante. Mas a gente vai seguir aqui nesta rodovia. Temos ainda quantos?
37 minutos de viagem por esta rodovia. E olha, é melhor, não é uma rodovia federal, não tem pedágio e é melhor, muito melhor, infinitamente melhor do que a Fernão Dias, que o asfalto tá bom, a sinalização é boa, só é sinuosa também, né? E isso gera um pouquinho mais de perigo. Você olha ali no Waze, você vê que é bem sinuosa, mas é gostoso. É um circuito aqui, é uma estradinha gostosa de rodar, principalmente se tiver uma moto de cilindrada maior e que tenha um motor com mais torque, né? Que opere em menor rotação, como é o caso das Royal Enfield, por exemplo. Então, se eu tivesse aqui de Himalaia, se eu tivesse aqui de Shotgun, de Super Meteor, seria bem gostoso. Até mesmo a minha Meteor 350, que até podia ter vindo, né? Mas como eu tô rodando aqui com a DL, aproveitei para fazer essa viagem com ela. E tá sendo muito bom, muito bom. Não é o ideal, de novo eu falo, né? A realidade de quem viaja com a moto de baixa cilindrada não é a mais segura, e só por isso eu já não indico. E se não te oferece segurança, eu prefiro não te indicar viajar de moto de baixa cilindrada. Mas sei que você aí já viajou, já foi, e tá tudo certo. Agora, o fato de você ter ido, voltado, dar tudo certo, não quer dizer que eu vou indicar, porque eu sei que pode dar errado. Pode dar errado, porque baixa cilindrada não é o ideal para você viajar, pegar a rodovia e tudo mais. Mas só uma opinião minha. Se a sua for diferente, fica tranquilo e pode colocar aí nos comentários, tá? Mas seguimos aqui no circuito das águas, indo sentido circuito das águas. Aí falta motor, tá vendo? Baixar a marcha, acelerar. Se tá com uma moto com mais potência, você só chega e vai. Não precisa ficar negociando. Aqui não, já tem que olhar, tem que ver se é possível, se tem espaço, se o cara vai dar corredor, enfim. Aí seguimos aqui, seguimos. Mais adiante a gente já chega. E aí tem uma ideia boa de como foi, né, vir para essa viagem. É tranquilzão. Outra realidade de quem viaja com moto de baixa cilindrada. Estou aqui atrás desse caminhão, quero passar ele, mas eu não tenho motor para ultrapassar e a gente está em faixa de mão dupla. Então só uma faixa para ir, só outra para voltar. A hora que eu tiver segurança, que não tiver carro do outro lado para ir, ó, aí eu vou tentar acelerar, falta motor. Então você tem que segurar. Você tem que segurar. Como a moto do outro lado. Mas ó, reduzi marcha, estiquei, joguei a quinta, aproveitando que o caminhão tá na subida, mas tive que ficar atrás dele um tempão, porque não tem motor para ir. Se você não tá enxergando a ultrapassagem por completo, não dá para ir, você não tem confiança para ir. Quando eu vi que dava para ultrapassar, porque não tinha nenhum carro, aí sim eu fui. Mas você tem que negociar muito mais, muito mais mesmo na hora das ultrapassagens. Aí vamos que vamos seguindo. Tá faltando pouco agora. Agora o GPS me jogou para um outro caminho. Será que é interessante? Eu sei que pra... olha só. Ele me jogou pelo caminho turístico do Visconde. Legal, hein? Vamos curtir um visual, uma pegada diferente. E ó, como já começa bonito, hein? Já começa legal esse caminho aqui. E eu gosto, cara. Eu acho o Brasil um país lindo, assim. Tem outros países maravilhosos, lindos também, com outros, né, outras características que também são bonitas, mas eu gosto muito do nosso país, de verdade. Acho aqui lindo demais, essa coisa das montanhas, onde você tem interferência humana, mas ainda tem muito contato com a natureza. Muito legal, e é bonito, né? E aí tem uns lugarzinhos escondidos assim que às vezes a gente encontra, que fala, meu Deus, são paraíso perdido. E aí ele me deu esse caminho aqui. Eu não lembro de ter feito não, tá? Não me lembro. Bom, não lembro. Mas vou curtir aqui, ó. E aí com uma moto de baixa cilindrada nessa circunstância aqui é de boa, porque você
Não precisa, né, da potência, porque você não vai desenvolver potência. O ideal seria, obviamente, uma moto com bastante torque. Aí você ia cambiar menos, ia só curtindo mesmo. Aqui não, você tem que cambiar um pouquinho mais, mas tranquilo, ó, tranquilo para vir. Então a realidade ali de quem viaja com uma moto de baixa cilindrada é que ela não é o ideal, mas dá. Só que você vai ter que ter mais atenção, mais astúcia. Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Eu acho, principalmente se você for de garupa. Sozinho até ainda vai, mas com garupa aí complicou. Porque você vai sentir, obviamente, falta de potência. E nessa circunstância não vai ser legal não. Então, pode ir, você que decide. Eu não recomendo. Ah, mas você veio, foi de boa a viagem. Foi, galera, mas eu ainda assim não recomendo, porque o ideal é você ter uma moto de média de pelo menos 300, 400 cilindradas, para você ter uma potência ali satisfatória na hora de precisou de uma ultrapassagem, precisou manter uma velocidade de cruzeiro um pouquinho mais alta. E cara, a viagem cansa, né? E cansa e não é pouco não. Nossa, eu nem vi aqui. Olha quanto S. Nossa, aqui seria uma delícia, galera. Fazer de Meteor, Super Meteor, fazer de Shotgun, fazer ali de Himalayan. Mas tá legal, tá bacana também fazer de DL. DLzinha dando conta do recado. Já não sei aqui, eu vi que é a estrada turística do Visconde, mas não faço nem ideia como é que chama. Olha que bonitinhas as plantações. Mas é isso, a motinha de baixa cilindrada é cambiar o tempo todo. Cambiar o tempo todo. É curvona, rapaz. Faz a curva ali, já vai dar ruim. É só falta de atenção. Quando vem aqui ó, no GPS, aí já sabe, ó, dá aquela reduzidinha antes e entra. E nessa hora o GPS ajuda bastante, viu? Porque aí você, além de ter uma leitura da pista, né? Uma leitura ali da estrada, quando é que vem curva, quando é que não vem e tal. Você também tem os avisos de radares, né? E como aumentou o número de radares. Falei disso num vídeo recente. E aumentou bastante. Mas aqui parece que ainda tá igual. Agora tá na quarta marcha, sentindo um pouco, aí tem que descer e acelerar. Aí o motor enche, passa a quarta marcha. Aqui é motinho de baixa cilindrada. Mas olha que gostosinha essa estrada, rapaz. Ia curtir bastante vindo de moto custom aqui, hein? Muito legal. Mas olhando, né, essas casinhas assim no meio do nada, né? Como é que será que vivem essas pessoas? E cara, do nada você tá numa estradinha aqui, aí tem uma casinha ou outra, você não vê um supermercado, por exemplo, você não vê algo que oferece ali, né, a comodidade e o que a gente precisa pro dia a dia. Então, pô, deve ter que se deslocar grandes distâncias para poder ir no mercado, né? Não sei. Ou será que vivem, né, essa galera que mora assim em estradinhas pequenas, em cidades pequenas? Bom, uma coisa é certa, eu acho que vive melhor que o paulista. Tá ali preso no trânsito, gastando tempo no trânsito, que tá consumindo poluição o tempo todo, que se estressa o tempo todo. O que vai ser? Vai estressar com o que aqui? Ou o que? Tendo mão de obra, tendo como a pessoa trabalhar, como a pessoa viver, acho que é tranquilo.
Mas não sei não, não sei não. Se é inscrito no canal e mora numa dessas cidades, explica aí como é que faz. Porque, ó, com o preço absurdo das coisas, tá difícil, hein? Aqui uma igrejinha de lei, né? Em cidades do interior. Bairro Sertãozinho. Ah, o mercadinho, ó. Mercadinho Santa Cruz. Aqui já ajuda pra galera, né? Aquele bem estilo interior mesmo. Chapéuzão, bota. O pessoal tava vindo de algum lugar que foi fazer compra. Porque não tem jeito, né? Não tendo nada próximo, você tem que ir para uma cidade maior, né? Uma cidade um pouco distante e maior. Olha lá, essa é outra realidade de quem roda com uma moto de baixa cilindrada. Falta motor na hora de pegar uns morrão, na hora de pegar umas subidas. Falta, galera, falta cilindrada, né? Falta motor. Mas, cara, adorei esse caminhozinho que o Waze deu, hein? Bem legal, passando por um lugar bem bonitinho. Olha esse espaço que bacana. Bem toda uma fazenda mesmo, tem toda uma operação. Pô, legal. Uma coisa meio de filme, né? Se você tivesse com uma moto, uma Stork, não precisava ficar reduzindo marcha o tempo todo, porque isso tem que subir e descer. Que visão bonita, bem bonita. Olha que vista linda, galera. Linda, linda, linda. Tentei ligar a câmera antes, mas não consegui. Cara, do lado direito aqui, coisa linda. Que estradinha bonita. Gostosa, hein, pra andar de moto. Gostosa mesmo pra andar de moto. Tava mais pra cima ali, cara. Tinha uma vista linda, linda, linda. De todo esse vale aqui, ó. É um vale, né? Uma baixada. Tipo um vale. Coisa mais linda. Olha os gaviões ali. E olha, eu tô andando aqui já, sei lá, uns minutos e não cruzei uma moto ou um carro, hein? Só eu aqui na estrada. Só aquele carro que tava entrando numa garagem lá, mas tirando ele, nada. Ó. Por enquanto, nada. Pista livre, sozinho, sozinho. Tudo bem, hoje é dia de semana, né? Terça-feira. Mas, cara, tranquilidade. Que é isso, né? É outra vida. É outra vida. Eu encontrei pessoas na pista, mas carro, até agora, nada. Carro ou moto, né? Nada, nada, nada. Só lá na rodovia mesmo, na de Bragança ali, que eu encontrei uma moto e uma Super Meteor 650, aquela vermelha e branca que eu acho absurdamente linda. E que andaria legal aqui, viu? Ó, o primeiro carro, só porque eu falei. Só porque eu falei. Aquela coisa, né? Você fala, daqui agora aqui já é um trecho de cidade, pelo que eu tô entendendo. Uma moto, olha, 2 veículos. Falei, agora começou. 3, ó lá. Só porque eu falei, hein? Só porque eu falei. Não, aqui agora parece que é um trecho de cidade. Tava bem sossegadinho aí no meio da rua, encaixou aí. Agora parece ser um trecho aqui um pouco mais de cidade. As coisinhas, vaquinha. Continuamos aqui. Estamos a 3,5 km do meu destino. Pertinho, pertinho. Agora sim, entrou num trechozinho aqui de cidade. Aí já parece ter um pouco mais de movimento. Parece ter um pouco mais de coisas. Ó, mercadinho. O típico senhor do interior.
bebezinho para correr atrás, molecada de bicicleta. Estamos chegando. Gostei dessa sugestão do Waze, hein? Não conhecia esse caminho, eu curti. Fazer de DL não foi ruim não, tá? Não foi ruim não. Agora, conhecendo aqui junto comigo outra cidade. Pertinho do meu destino, 2,5 km. Consigo ver ele no final do Waze ali. Encontrar minha esposa, minhas filhas, dar uma descansada, talvez voltar hoje mesmo ou amanhã, porque tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, fazer os vídeos no canal, tem que ir pro meu trabalho. Estou chegando. E cara, assim, como estou chegando, vou aproveitar para resumir como foi essa primeira etapa. Eu achei que o banco ia me incomodar bastante em um determinado momento. Confesso que agora já começou a incomodar. Eu já faria uma parada para poder dar uma descansada. Aí tem mais a ver com viagem do que o banco, né? Mas o banco em si parecia que incomodar, não incomodou. E agora, 2 horas depois, aí a viagem já começa a ficar um pouco mais cansativa, né? E aí o banco, obviamente, para uma moto que não tem uma proposta de ser uma moto de viagem, acabou segurando bem. Não é excelente, não é maravilhoso, mas segurou bem. Tá tranquilo, assim, não me incomodou. Achei que ia, não me incomodou. Conjunto de suspensão e ergonomia é aquilo que eu já tinha falado lá no lançamento. Bons, muito bons. Para quem vai rodar todo dia, vai gostar mais dessa moto do que da posição, né, da ergonomia dessa moto, do que, por exemplo, da DR ou da DK 160, porque ela é mais interessante, menos cansativa e gostosa, cara, a modo de rodar. O motorzinho é legal, é honesto, não passou de 120, não passou de 120 na rodovia. Também não tentei dar mais, não fui fazer top speed, nada. Isso você vai ver no vídeo, né, da série dela aqui no canal. Mas curti, cara, curti. Não achei ruim essa viagem com ela, não. Tô aqui com a minha bag stank na traseira, isso não atrapalhou e foi tranquilo. Posso dizer pra você que foi de boa mesmo, bem de boa. Então agora a gente se vê ali na viagem de volta, que possivelmente eu vá fazer ali no finalzinho da tarde pro começo da noite. Aí nós vamos testar um pouco do farol, vamos ter outras percepções dessa motoca. Ó, agora chegando já perto do meu destino, tem esse trechinho de estrada de terra. E olha, suspensão da DL até vai bem, viu? Até vai bem. Talvez com um pneu um pouquinho mais biscoitudo ela dê conta mesmo de um cenário assim, bem de boa. Não achei ruim não. Acho que a proposta dela é urbana, mas eventualmente pegar uma estradinha de chão assim não vai ser ruim. Com os pneus que estão, aí não é o ideal, né? Está com um pneu, se eu não me engano, são Pirelli Sport Demo, acho que é isso. Então eles são para asfalto. Ixi, tem um dog ali, se ele não correr atrás já estamos no lucro. Cadê? Ué, cadê? Será que é aqui? Mas foi bem aqui, cara. Foi bem nesse circuito de terra. Achei interessante. Então é isso. Cheguei ao meu destino. Depois a gente se vê na volta. Bom, hora de voltar para casa de DL 160 à noite. Eu não gosto muito de rodar de moto à noite, mas é o que tem para hoje. Então, tô indo aqui de DL 160 para casa à noite. Vocês viram como foi o trajeto de ida, agora a gente vai ver o de volta. Mas ó, primeira coisa que você percebe, ó, como a iluminação dessa moto é boa. A gente tem falado bastante aqui no canal que farol em LED tem decepcionado bastante. E tem mesmo, viu? Tem mesmo. Farol em LED tem decepcionado, não tem sido tão bom. E aí aqui é um farol que
surpreende, viu? Surpreende bastante. Então, a gente já vê, aqui ainda não tá tão escuro, né? A gente tem ainda um pouco de iluminação, mas na hora que eu pegar uns trechos da estrada ali, vocês vão ver e vão entender o que eu tô falando. E ele mandou a gente ir por dentro aqui. Só que agora tá à noite e não vai ter um caminho bonito pra ver, né? Não vamos pela cidade, vamos por aqui. Bora. Na hora de vir foi tranquilo. Acredito que na hora de voltar não vai ter muito segredo também não. Gostei da experiência de rodar com ela até aqui. Pô, uma motinho muito honesta, cara, muito justa. Não é o ideal, né? Eu tenho dito e reforço isso, você viajar com moto de baixa cilindrada por N razões, mas olha, essa viagem em específico aqui, pra mim foi tranquilo. Não me incomodou em nada, não senti falta do motor, não tive que... Acho que é o trajeto que eu fiz, né? A gente não tá numa rodovia de velocidade, né? Não é uma Bandeirantes da vida, você não encara essas rodovias mais rápidas. Aí funcionou tranquilo, assim, deu pra vir numa boa. E aí você vem por dentro de cidade, assim, ó, é bem tranquilo, né? Porque a moto, para esse circuito urbano, assim, ou para esse circuito mais travado, o motor não faz tanta diferença, né? Claro, não viajei engarupado, isso também faz toda a diferença. Só trouxe a minha bag Stank da Max Acessórios, que, cara, como isso, eu adorei essa bag. Tanto que eu tô usando em todas as motos que eu pego para rodar, eu ponho, porque quando eu vou trabalhar eu preciso levar pelo menos a capa de chuva ali, né? E aí, a capa de chuva e a bota. Ô, cachorrinho, fica aí. E aí nessa de levar a capa de chuva e a bota, ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Então, essa bag Stank, aí você deixa ela pequenininha. Agora eu tô levando minha mochila, tô levando roupa, tô levando algumas coisas. Aí ela tá grandona na garupa ali. Depois eu faço uma imagem pra vocês verem como é que ficou. Mas, cara, é isso. Agora voltar pra casa, são 2 horas de viagem, pegando um pouco de cidade, rodovia, e a gente experimentando ali um pouco da DL 160, uma moto de baixa cilindrada, e a gente entendendo a realidade de quem viaja com uma moto dessa. Porque eu sempre digo no canal, né? Dá, mas tem restrições. Não acho seguro, não aconselho. O ideal para viajar é você ter uma moto um pouco mais potente, para em alguns momentos você ter motor para acelerar, como por exemplo numa ultrapassagem de caminhões. Enfim, vocês conhecem o canal aqui e sabem o que eu penso. Se você está nesse vídeo pela primeira vez, entenda que eu estou fazendo essa viagem, mas eu não recomendo, porque não acho o ideal, tá bom? Mas por enquanto tudo ok, tudo tranquilo. Estou esperando aqui chegar num trecho mais escuro para vocês verem como a iluminação dessa motoca é boa, mesmo sendo LED. Porque ultimamente o LED tem decepcionado bastante. Nas motos da Royal Enfield, por exemplo, eu fiquei muito decepcionado. Assim, nenhuma que eu rodei com LED eu achei o LED bom. Achei o LED fraco e não atende assim a necessidade. Agora aqui já é o contrário. Aqui, a outra que eu rodei que eu gostei do LED também foi a NHX 190 da Dafra. Achei muito bom, achei excelente na verdade, né? Achei o LED assim muito eficiente. Aqui parece melhor ainda. E olha que eu nem tô no farol alto, hein? Só no farol baixo. A Triumph também que eu rodei, só o farol alto era bom, farol normal não gostei, não achei interessante. E pra moto, galera, eu não acho ideal rodar à noite. À noite tem muitos fatores que são complicados, né? Motoristas que andam mais rápido, caminhão, né? Que roda mais rápido e roda um monte à noite. Então você tem uns riscos mais, animais que atravessam a pista, e aí você pode atropelar um e cair, e isso, poxa, nem de longe é o que a gente gostaria, né? Não é bom, pelo contrário, né? Mas, cara, cidadezinha gostosa aqui, viu? Socorro, não sei se você conhece aí, mas é uma cidade muito boa. Ó, aqui a gente já tem uma noção
de como é boa a iluminação dessa moto, ó. Eu tô no farol normal, tá? Não tô no farol alto não. Ó, tava tudo escuro. Do nada, ó. Fica bem visível, bem gostoso, bem tranquilo. Não tem luz, mas na hora que tiver tudo escuro de novo eu mostro pra vocês. E aí depois a gente vai se falando ao longo dessa viagem. E, querendo ou não, são 2 horinhas aí sentado na motoca. Que é uma coisa também que me surpreendeu bastante, foi o banco, né? O banco eu achei que ele ia judiar, ia dar um probleminha, ia ser cansativo, mas cara, ele ameaçou. Só que nas paradas que eu fiz pra ir no banheiro, pra tomar uma água e tal, ele já voltou e já tava tranquilo. Ó, aqui só pra vocês entenderem, ó. Deixa eu ver, aqui ainda tem iluminação. Aqui ainda tem iluminação. Acho que esse trecho aqui eu não sabia que era tão iluminado não. Pensei que não tinha tanta iluminação. Mas é gostoso. A gente fez esse circuito aqui, quem acompanhou a primeira parte do vídeo viu, né? Esse circuito é muito gostoso, ó. Vou desligar aqui, ó, pra você ver, ó. Ó a diferença. Vocês viram? Cara, parece que você fica cego quando desliga o farol. E quando liga, parece que, né, você enxerga tudo. Vou falar pra você que é um sol que tá aparecendo, mas não, né? É um LED de respeito, galera. Achei muito, muito bom. As motos da Hauju normalmente tem um diferencial que é o bom acabamento. São motos com muita durabilidade. E agora eu tô impressionado com o LED dela. Não rodei em outras à noite para ver o LED, mas quando rodar vou ter um pouco dessa ideia. Ó, que agora a gente pega um trecho escurão, ó. Você vê, ó. Vai. Ó, vou apagar de novo. Olha isso. Fica um breu, cara. Fica um breu, ó. Olha isso. Agora, ó, farol alto. Não muda tanto, né? Porque o farol baixo já é bom, né? Então o farol alto, ó, não dá tanta diferença. Ele só joga um facho um pouco mais lá pro fundo, né? Mas muito, muito boa a iluminação dessa moto à noite. Surpreendente, viu? Bem surpreendente. Ó, apaguei aqui, ó. Aí acende e dá uma... Ó, deixar no alto mesmo, né? Não sei se eu vou encontrar algum carro, né? Na vinda não encontrei nada. Agora na volta acho difícil, né? Principalmente esse horário. Estamos falando aqui de 9 horas. O relógio dessa moto tá errado, precisa regular. Mas agora são 9 e pouquinho. Mas ó, só para vocês verem de novo, ó, o breu. Pois é, galera. Então vou seguir aqui, vou rodar aqui numa boa. Daqui a pouco a gente volta a falar, a hora que eu pegar um trecho ali de rodovia, porque agora eu preciso me concentrar aqui nessa estradinha, que pode aparecer um animal, pode... São muitas curvas, né? Não dá para errar aqui e sair na outra mão. Então eu vou me concentrar aqui e a gente volta a falar já já, tá bom? Bom, saí agora um pouco daquele trecho mais sinuoso que ficava dentro do bairro. Agora já numa estradinha onde dá para acelerar um pouco mais, tem menos curvas, né? Mas cara, rodar à noite não é o melhor cenário para moto. Não é, galera, porque olha, eu tô aqui, ó, 85, 90, às vezes dando pico de 100. E qual o meu maior medo, de verdade? É um animal passar na pista, porque às vezes não dá tempo de reação. Você vê o animal, freia e às vezes bate e ele te derruba, e isso me preocupa. Outra é você pegar um motorista ali sonolento que dorme na outra faixa, principalmente numa estradinha como essa, e aí ele dorme na outra faixa e avança para cá. Então esses são alguns receios que eu tenho quando viajo à noite. Evito ao máximo, mas eventualmente, como agora, não tem o que fazer, tem que viajar à noite. Aí é redobrar a atenção, é ficar o tempo todo ligado, não poder vacilar em nenhum momento e, cara, entregar para Deus, para que Ele possa
cuidar, né? E guiar todo o nosso caminho, todo o nosso trajeto, porque é isso, o risco existe, o risco é iminente, porque você tem um campo de visão mais limitado, porque é onde o seu farol alcança. Você tem muitos fatores, pessoal, por exemplo, que bebe e sai de carro, essa é uma preocupação também. A galera que acelera demais à noite, essa é uma preocupação. Se o cara não te vê, pode acontecer alguma coisa que não é bom. Claro, eu espero que nada disso aconteça, mas é um risco, galera, é um risco. À noite o perigo é maior, queira você ou não, é um perigo um pouco maior. Aí a gente vai, segue com fé em Deus aqui, com a proteção dele, e vamos chegar no nosso destino final sem nenhum tipo de problema. Galera, uma realidade de quem roda com moto de baixa cilindrada em viagem é essa daqui, ó. A gente está, por exemplo, saindo da cidade de Socorro, que é o Circuito das Águas, onde você tem muitos vales, né? Ó, se você olhar aqui para o lado direito, tem uma cidade lá embaixo. E aí, para chegar aqui na parte de cima, ó, como vocês podem ver ali, ó, eu subi muito, né? Você tem que pegar bastante subida. E aí a realidade é que não tem motor, galera. Não tem motor. Se você tivesse que fazer uma ultrapassagem, aí você tem que reduzir mais marcha. Se você tivesse que fazer uma ultrapassagem, você enrola o cabo e não vai. Aí você tem que reduzir marcha, esticar bastante para ela subir com algum fôlego, porque senão ela sobe empurrando, assim, ó. Sobe devagar sempre, né? Porque tem pouca cilindrada. Não é uma moto potente, tem pouca cilindrada, não, pouca cavalaria, né? Porque você podia até ser um motorzinho 160, mas ter ali mais cavalaria. Porém, são só 14 cavalinhos aqui. E aí na hora que você começa a subir esse trecho de vale, ó, na descida vai embora. Na descida tem jeito. Como o ditado diz, todo santo ajuda. Agora, na hora que você começa a subir esse trecho de vale, aí você sente, né? Faz falta ali você ter um motor, né, que empurra, ter aquele motor mais torcudo, aquele motor mais forte, porque você sente. Eu vou começar, acho que subir ali, aí eu mostro pra vocês. Então, um trechinho que tem que ir devagar. Era 60 por hora. E a gente vai começar a subir, ó. Então você tem que, ó, se eu quiser, eu cabo enrolado, ó, 85 e tal, beleza. Mas se a subida continuar íngreme, falta motor, galera, falta. Você não consegue ter um desempenho tão satisfatório, entendeu? Funciona, no devagar e sempre aqui, ó, você vai de boa mesmo. Ó, aqui, ó, com o cabo enrolado, ó, tá 88, subiu um ainda, mas vai começar a cair, ó. E a subida é íngreme, ó. Aí para você manter velocidade, teria que baixar a marcha. Mas ela vai, ó, você sabe que ela não consegue mais ir, ó. E aí é a realidade. É pegar trechos em que você tem que entender que o devagar e sempre vai ser a única alternativa. E faz parte, né? Faz parte, não tem jeito. Não tem jeito. Ó, agora passando aqui pela divisa de Pinhalzinho. Entendeu? Então na hora de vir, a gente pegou bastante baixada, né? Agora na hora de voltar, a gente vai pegar bastante subida. E aí você sente falta do motor. Mas assim, sente falta para ter mais, né, tranquilidade, digamos assim. Mas se você está acostumado, assim como eu, no devagar e sempre, não vai ser um problema não, tá? Não vai ser um problema. Mas de novo, vou reforçar pela 20ª vez nesse vídeo. É uma moto de baixa cilindrada que eu, Alan, não aconselho para viajar. Se você quiser, como eu estou fazendo, dá, mas você precisa entender
todas as limitações e restrições para você não passar perrengue, entendeu? Porque o problema é passar perrengue, é ter dificuldade, é achar que você vai tranquilo e de repente não dá conta. Então, entenda isso, e se entender e você decidir fazer, aí é da sua vontade, do seu desejo, entendeu? Mas é isso, seguimos aqui, vamos que vamos. Opa, lombada. Essa eu tive que pular. E vamos, agora estamos numa estradinha que dá para acelerar um pouco mais. E vamos que vamos. Agora já saímos da cidade de Bragança. Hora de pegar Fernão Dias à noite. E não é legal não. Ó, aqui eu já tô a 110. O limite da rodovia é 100. Então a gente consegue ter um fôlegozinho aqui, né? Só que, cara, tá frio. Bastante vento lateral, moto pequena, você sente bastante, ó, a hora que passa pelos caminhões, você sente toda a turbulência, a moto dá uma tremida, e aí isso não traz segurança, né, pra pegar a estrada, né, mas estamos aqui para mostrar qual é a realidade de rodar com uma moto de baixa cilindrada para viagem, que é um cenário que eu sempre digo que não é o ideal, né? E ó, ela ainda consegue ter um desempenho legal até os 115 mais ou menos, ela passa dos 120, só que ela sofre, né? Ó, aí você pegou uma subidinha, ela começa a cair. Aí você consegue aqui, ó, na hora que pega uma reta ou uma descidinha, dá uma acelerada. Nessa hora, o que eu penso? Galera, tá difícil até de falar, tanto frio. Nessa hora, eu sinto falta do peso das motos da Royal, porque traz uma estabilidade que gera mais segurança, pelo menos a sensação de segurança, né? E aqui não. Aqui você tá numa baixa cilindrada, leve, e você sente tudo, cara. Então assim, tá muito frio. Quando pega um vento lateral aqui, ó, você sente a moto fazer assim, ó, como fez agora. E aí, isso vai te deixando seguro, né? E como eu já disse sobre essa rodovia, a Fernão Dias não é uma rodovia tapete, pelo contrário, é uma rodovia que, por ter muitos caminhões, olha só, você passa o caminhão, você termina, a moto joga para o outro lado, que aí você pega o vento e ele joga você para lá. E aí é uma rodovia que, por ter muitos caminhões, o que acontece? Você tem muito buraco, e aí ela tem muito remendo. Ela tem desníveis, o que é perigoso para a moto. Ó, agora eu tô 122, 123, ó, peguei um buracão ali. Ó, 124, só que é o que acontece. Ela vai mais, vai, ó. Só que o RPM começa a acender, pedindo para você reduzir, porque ela tá chegando no vermelho. Então ela dá uma luz de alerta ali que não é a zona de conforto dessa moto, não é o lugar para você andar. Então ela até vai mais de 120. Eu diria para você que ela vai manter ali a velocidade, manter não, né? Vai chegar a 125. A partir dali ela começa a pedir para você não continuar, porque obviamente se você permanecer naquela zona de rotação de RPM, provavelmente não vai ser bom pro motor. E aí não é legal mesmo, né? Não é legal mesmo. Mas é isso, vamos seguindo aqui. Daqui a pouco eu caio ali na cidade de Mariporã. Aí já tô ficando mais perto de casa. Tô ficando mais tranquilo. 1 hora e pouquinho rodado na moto. Conforto de boa. O banco eu não tô sentindo, não tô sofrendo.
só o frio mesmo. O frio tá daquele jeito, rasgando a cara. Estamos no inverno brasileiro, parece que esse inverno tá mais puxado, né? Tá mais inverno de verdade mesmo. E aí estamos sentindo, porque andar de moto no frio, quem fala que é bom tá errado. Eu ando, não acho tão ruim, mas não é bom, não é bom. Então seguimos aqui, ó. E aqui é outro cenário, ó, outra realidade de quem roda com a moto baixa cilindrada. Aqui na verdade qualquer moto, né? Por quê? Por qual razão esse caminhão aqui jogou para a esquerda? Só queria entender. Será que tem outro ali pequenininho? Que agora eu tô aqui, ó. Ah, tem um carro. Pior que agora ele não passa o carro. Ele tem um carro atrás, estava ali, né, pressionando. E agora tem um outro caminhão. Cenário péssimo. E aí rodar em rodovia, ó, com esse caminhão, se eu tivesse com uma moto de alta cilindrada, ó, ou com uma de média, eu já tinha feito o que aqui, ó, acelerado, passado. Vai lá, lindo. Você vai ou não vai, filha da mãe? Já tinha acelerado e passado ele, entrado no corredor e indo embora, mas não tem. Olha lá, os caras reclamando agora. Vai, filho, vai. Vai que agora eu preciso jogar também, que eu quero passar. E é isso. Aí à noite, os caminhões ficam mais corajosos. E aí acabam, de fato, oferecendo mais risco para todo mundo, né? Para todo mundo. Mas seguimos aqui. Então, daqui a pouco a gente volta a falar de novo. 2 horinhas depois, chegando na minha casa e finalizando essa viagem que para mim foi excelente. Excelente, gostei da experiência. 250 quilômetros com essa motoquinha muito boa. Então é isso, galera. Se chegou até aqui, já considera curtir, já considera compartilhar esse vídeo, tá bom? Valeu, grande abraço. Olha a obra que tá aqui na casa, cara, por isso que as motos ficam tudo imunda. Mas é isso aí. Valeu, galera. Grande abraço. Até próximo vídeo.